item 4.6, conceito de controle. O que significa controlar? Imagine um novo aeroporto. A primeira coisa a ser feita é o planejamento do processo, que inclui as várias metas e vários procedimentos padrão de pouso. É a velocidade de aproximação do avião em relação à pista, é a altura que o avião tem que estar, porque isso é proporcional ao comprimento da pista. Um avião não pode estar a 1 quilômetro de altura de uma pista curta, porque o avião ele pousa através de uma parábola, né? Não sou piloto, mas a gente tem uma noção. Agora, se a pista tem 3 quilômetros de comprimento, como vários aeroportos têm no mundo, o avião ele pode se aproximar mais alto, tá entendendo? Nós já tivemos vários casos de desastres com aeronaves, porque o avião estava muito baixo e bateu, colidiu. Eu não quero nem mencionar aqui por questão de respeito a morte de uma cantora famosa, porque o avião colidiu com a linha de alta tensão, né? Todo mundo deve saber a que eu estou me referindo. E já tivemos também desastre de aeronaves porque o avião vinha muito alto. Como houve também um desastre de aeronave em respeito às vítimas, eu não vou falar, de uma companhia aérea muito famosa, que ele começou a tocar na pista de pouso, quase no final da pista de pouso. E não deu tempo de frear. E ele saiu batendo em tudo dentro do aeroporto, inclusive em hangares, até no hangar que tinha escritórios. E morreram todos os tripulantes, todos os passageiros e todas as pessoas que estavam naquele hangar. Um desastre muito sério que houve. Então, o que é processo, eu estou dando aqui um exemplo bem sério de um aeroporto. A primeira coisa é isso. Se vai ter instrumentos de navegação automática para guiar o piloto na hora do pouso, na hora da decolagem. Porque tem instrumentos hoje em dia que se comunicam com a aeronave, que a aeronave consegue pousar até sozinha. Ou se o aeroporto é numa cidade do interior que não dispõe de instrumentos, então é mais seguro os pousos e decolagens ocorrerem só durante o dia, onde há contato visual entre o piloto e a pista. Vários aviões aterrissam e decolam sem dificuldades, cumprindo os procedimentos padrão. Por que existem muitos desastres aéreos? Quando se faz análise é porque é a primeira vez que o piloto vai usar aquela pista. Por causa disso. Houve falha do procedimento padrão, que era o quê? O piloto estudar toda a área, toda a redondeza que cerca aquele aeroporto. Isso é muito sério, ok? Falando mais uma vez sobre o desastre que ainda está em análise. Uma das causas pode ter sido essa. Era a primeira vez que o piloto ia usar aquela pista. No entanto, certo dia um avião se acidenta durante os procedimentos de pouso. Ocorreu um desastre. Como é que a gente pode classificar isso? Foi localizado um problema. Qual é a causa do problema? A princípio não se sabe. Pode ter sido um problema mecânico no avião, um problema elétrico, eletrônico, um problema na torre de controle, como já tivemos vários desastres aéreos, que após análise foi detectado que foi falha do controlador. Um problema do próprio piloto. Por isso que anda o piloto e o copiloto. Caso um tenha um desmaio, um mal súbito, o outro assume. Mesmo assim, o avião pode estar sendo conduzido por um piloto que ele faça uma manobra errada. Já tivemos todos os tipos de problemas de pouso e decolagem. A gente está dando esse exemplo aqui de avião, porque é um acidente muito sério, onde matam várias vítimas. Então, o controle de processo relacionado com essa atividade é muito sério. A gente está trazendo já um problema aqui de um grande índice de seriedade, nível de seriedade, para você ver como o processo é muito importante, é imprescindível, ok?
Normalmente, quando ocorre um problema dessa natureza, procura-se qual foi a causa que provocou o desastre, que é um resultado indesejável. Partir de um resultado e procurar uma causa entre várias. Um conjunto de causas é um processo. Qual seria a ferramenta básica nessa análise? A gente acabou de estudar o diagrama de causa e efeito. Vamos separar as causas prováveis, o que pode ter sido máquina, no caso a aeronave, o que pode ter sido procedimento, ou seja, o processo, o que pode ter sido a mão de obra, ou seja, o piloto, o copiloto, os controladores de voo, o que pode ter sido relacionado com material. Já houve desastre de avião por pane seca, ou seja, faltou combustível, como aquele desastre com o time da Chapecoense, que ficou conhecido no mundo todo, que aquilo foi uma pane seca, ou seja, o piloto colocou menos combustível do que deveria. Aí você diz assim, professor, isso é processo, concordo. Ele deveria ter checado a quantidade de combustível e ter dado uma margem de segurança. Mas ele começou a sobrevoar a pista e consumiu essa margem de segurança do tanque. Tudo isso, gente, é conduzir uma análise de processo. Uma vez concluída a análise de processo e localizada a causa fundamental, que pode ser a causa raiz ou a causa original, é determinado um novo procedimento de pouso, de forma a garantir que a causa localizada seja evitada. Por que acidentes aéreos são tão analisados? Tem especialistas do mundo todo, tem os especialistas que fabricam a aeronave, tem os especialistas de terra, envolve a aeronáutica. Por quê? Porque quer ser evitada essa causa nos próximos voos. É tão sério um acidente aéreo que a análise daquele problema gera protocolos de segurança para que não volte a ocorrer. Mas, infelizmente, vez ou outra a gente está ouvindo falar de um desastre de avião. Quando você vai analisar, foi uma quebra do procedimento, que é processo, que é o que nós estamos estudando nesse momento, controle de processo. Quando se introduz um novo procedimento de pouso para todos os aviões, está sendo conduzida uma padronização. Para que isso? Para que todo mundo cumpra, siga a risca, para que não ocorra o mesmo problema, para que não se passe pelo mesmo risco. Por exemplo, eu dei o exemplo do piloto que não conhecia a pista. Eu, sinceramente, digo a vocês, se eu fosse piloto de avião, se eu fosse viajar para algum aeroporto, seria da minha responsabilidade analisar todas as condições, tanto meteorológicas. Eu já fiz um voo para Lages, em Santa Catarina, e o aeroporto é muito alto, a quase 1.000 metros de altura. Então, é conveniente que o piloto saiba que a aeronave vai pousar numa altitude bastante significativa. Ele não pode vir voando a 800 metros e querer pousar numa pista que está a 900. Está entendendo? Mas isso já foi gerado protocolo de segurança. É imprescindível você considerar, nesse caso aí que eu estou falando, de desastre aéreo, todas as condições ambientais, se o ambiente é nebuloso, se tem névoa, se tem neblina, se as nuvens estão em baixa altitude. Tudo isso são procedimentos que mitigam. O que é mitigar? É reduzir o risco do desastre. Ok, gente? Finalmente são estabelecidos pontos de controles com seus itens de controle, de forma a confirmar que os novos procedimentos estão sendo cumpridos e garantir que nunca mais ocorrerá o desastre. Isso equivale a estabelecer itens de controle e suas metas para evitar problemas. Essas são as bases do controle. Manter sob controle é saber localizar o problema, analisar o processo, padronizar e estabelecer itens de controle, de forma que o problema nunca mais ocorra.
Após a análise de processo, o ato de padronizar e estabelecer itens de controle equivale a replanejar o processo. Replanejar sempre para melhores níveis. É claro que quando há um problema na linha de produção, saindo um pouco dessa área, no hospital, quando há um erro médico, como já soubemos de casos de médicos que esquecem gases no interior do paciente. Já teve um caso de um médico que esqueceu uma tesoura. Aquilo gerou o quê? Protocolos de quê? De inspeção. Antes de fechar os pontos de uma cirurgia, tem que ter uma inspeção. Aí você já designa uma enfermeira, um médico assistente, um residente, verifica a cirurgia, vê se ficou uma gaze, vê se ficou um pedaço de esparadrapo, vê se ficou um ponto solto, vê se ficou algum instrumento, um bisturi. Imagina um bisturi no interior de um paciente. Aquele bisturi vai começar a cortar o paciente por dentro. Então isso gera procedimentos que são melhorias de processo para que os níveis de qualidade sejam aumentados, ok? Eu vi recentemente um vídeo de um cara que comprou uma Ferrari e na hora de descarregar a Ferrari, o motorista do caminhão cegonha levantou a carroceria com muita velocidade e a Ferrari desceu de ré. Imagine um problema desse, gente. Desceu de ré em alta velocidade, bateu, perdeu o carro. Imagina as consequências para esse motorista. Já outro vídeo mostra uma Ferrari chegando no caminhão, baú fechado, e tendo que subir um engenheiro para descarregar a Ferrari. Por que você acha que a Ferrari colocou agora um engenheiro para descarregar o carro? Em cima de problemas que já aconteceram anteriormente. Um carro extremamente caro, que você passa até um ano para receber, esperando chegar, e colidir no descarregamento. Ninguém quer isso, né? Pessoal, e assim a gente encerra o tópico controle de processo. Espero que tenham gostado. Deixe aí suas dúvidas, suas observações, suas perguntas. Você tem acesso direto ao meu WhatsApp. Qualquer dúvida que ficou, me pergunte. Como eu falei sobre o gráfico de Pareto, quem tiver interesse, me peça que eu libere essa aula no YouTube. É uma aula específica. Se você está fazendo um curso de especialista em melhoria contínua, você já tem esse tópico dentro do curso de 7 ferramentas da qualidade. Mas não deixe de deixar aí a sua análise dessa aula. Estamos sempre no processo de melhoria. Olha aqui a última frase do tópico controle de processos. Replanejar sempre para melhores níveis. E assim a gente vai melhorando o nosso curso. Como já estamos em várias versões melhores das primeiras, do que as primeiras que nós fizemos. Nós vamos entrar agora no tópico prática de controle de qualidade, ok? Fique comigo. Se você está assistindo esse curso à noite, eu sempre digo, eu sei que é cansativo, eu sei que dá sono, mas toma um cafezinho, se revigore, beba uma água, lave o rosto e vamos em frente, que a gente tem muito mais conteúdo. Ok, gente? Vamos em frente. Forte abraço.